Primeiro, me apresentar aí para a galera. Eu já estou na música eletrônica faz 18 anos. Eu sou músico, DJ, compositor. Já lancei mais de 150 músicas. Eu demorei vários anos, né, além do meu programa Fumix, igual o Eric citou, que quando eu criei o programa Fumix foi a ideia de trazer a informação da música eletrônica, porque não tinha nenhum programa. Foi o primeiro pioneiro mesmo na música eletrônica do Brasil. O único programa que tinha na época era o AMP, da MTV, mas era um programa de clipes, né? O meu programa a gente convida o artista ou pessoas da cena, enfim, conversa, se apresenta ao vivo. Então já faz 14 anos que está no ar. Agora falar um pouco da parte aqui do live, né? Eu também tenho o meu selo, que é o Future Scope Recordings, que já está há 7 anos no mercado. Então tem bastante nome aí, é um selo independente, mas todo mês tem 2 lançamentos novos. Eu produzo música desde o house, techno, progressive house, chill out, ambient music. Também faço música new age, que é música mais para meditação. E qual que foi a ideia do meu live? Eu sempre tive vários instrumentos eletrônicos, sintetizadores, e trabalho com eles no estúdio. Demorei vários anos para desenvolver o live porque eu não queria o uso do computador. Então, para você desenvolver um live com hardware, sem o uso do computador, você precisa, primeiro, encontrar os instrumentos que vão se adaptar a você. Depois você tem que pensar no tamanho. Olha o que tem de coisa aqui, né? Vocês estão vendo. É muita coisa. Por que tanta coisa? Porque para a gente chegar num som com hardware parecido numa produção musical hoje em dia feita no estúdio, você, não sei se vocês já produzem ou têm já esse contato, você às vezes tem 60, 70 canais. Aqui, se eu contar aqui todos os instrumentos que eu tenho, eu posso chegar a 45 canais, que é um número bem grande assim, para um live. Porque eu tenho sequências, eu tenho várias partes dentro de cada instrumento, então eu tenho efeitos também, efeitos de reverbs, delays, para chegar nesse número parecido. Aqui vocês estão vendo é um compressor, que seria uma pré-masterização, né? Porque eu preciso quase que nem uma master de um estúdio para chegar num som de qualidade, que às vezes o DJ está tocando lá com o CD, entra o live e não pode perder volume, né? Tem que estar adequado com o som da pista. Então, assim, tem vários fatores. A gente aqui, eu vou citar rapidamente cada instrumento, depois eu vou falar separadamente. Aqui eu tenho o Electribe, que é uma bateria eletrônica, não sei se dá para ver. Tem 14 partes, 9 de bateria e 5 de synth. Aí eu tenho as peças aqui. Tá? E aqui eu tenho N opções. Tenho N opções de estar mexendo com ele. É fácil, super fácil de sequenciar. Aqui dá para vocês verem aí na tela, tem 16 partes. É um sequencer normal. Você pode sequenciar ele ou tocar aqui se você quiser. Se você quiser fazer um efeito, você faz aqui. Então você tem muitas opções. Você tem opções de efeitos, são 3 tipos de efeitos. Aqui tem o Pitch Shifter, Compressor, Distortion, Decimodal, EQ, Low Pass Filter, High Pass Filter. Tem N efeitos que você direciona para cada canal. O que é importante desse instrumento? Primeiro porque ele é uma bateria eletrônica e você também tem o synth part. Então, dentro de um instrumento, igual eu falei, você tem 14 instrumentos separados. Ele tem 2 outs, tem 2 outs do master mais 2 separados. Então, são 4. Ou se você quiser dividir mono, você tem tudo mono. Então, ele tem a opção também de tubo. Ele tem um tubo, uma válvula dentro dele, que você dá mais potência. Aqui o volume fica forte, né? Bem forte. Então, para mim, ele é importante por isso. É um instrumento que eu tenho todas essas opções. Agora, aqui tem o Octatrack, né? O Octatrack é um sampler, são 8 tracks. Você tem a opção de jogar os seus samples via computador, você edita o sample e joga nele. E aí você tem cada canal com samples, ou se não, você tem a opção de via MIDI, você vai conseguir, por exemplo, tem um instrumento aqui, o Minilog, se eu quisesse, eu poderia sequenciar direto nele, só que aí eu perderia um canal de áudio, tá? E dentro daqui eu tenho alguns efeitos também, e tem um sequencer igual vocês estão vendo. Então, cada parte aqui dele, eu tenho um sequencer para programar. Se eu tiver um loop cheio, se vocês não estiverem entendendo alguma coisa, vocês me perguntam, por favor. Se eu tiver um loop cheio,
eu toco só uma nota, ele vai tocar o tempo inteiro. Agora, se vocês quiserem dividir em pedaços, em samples pequenos, você pode editar aqui no sequencer dele cada parte. Daí aqui é o Tempest, que é uma bateria analógica, né? E ele tem 16 partes também, são 16 instrumentos, tem algumas partes de sintetizadores. Deixa eu ver, não está tocando aqui. Espera aí. Tá, aqui são os elementos dele. E ele tem 16 kits. Então, o que significa? Aqui eu estou tocando uma música, eu quero tocar para outro kit. Aí eu mudo aqui, eu vou para outro kit. Aí eu tenho outros tipos de som que eu programei aqui. Ele já é um pouco diferente a parte de programação dele, por quê? Porque ele é uma programação interna. Ele não tem um sequencer igual o Electribe, igual o Electron, é diferente. É um sequencer que você tem que programar na tela dele as partes que ele tem. E ele tem um diferencial que, assim, você não, por exemplo, se você quiser, sei lá, o que vai tocar 16 notas, o outro vai 16, ele vai limitar, porque ele tem um número de slots que ele aceita. Então, dependendo de quantas notas você tocar, você vai ter que fazer um cálculo. Ah, tá, então toquei muitos do hi-hat, vou tirar um pouco do clap, vou deixar mais no kick, entendeu? Eles são 16 partes, mas ele limita isso. Ele divide em voices, né? Então, ele tem um número de voices que ele limita lá. Então, ele tem algumas limitações. Em contrapartida, ele é uma bateria bem reconhecida internacionalmente, uma das principais. É analógica, como eu falei. Tem filtros também. Aqui eu tenho um filtro. Até para kick, eu posso mexer no filtro, mudar o que eu quiser, enfim. Tem efeitos de delay, efeitos diferentes, LFOs também, que você consegue modular ele. Você tem a opção de FX regular aqui. E é o que eu falei, a vantagem dele são os kits também. Porque se eu estiver tocando uma música e quiser trocar de kit, por exemplo, eu só troco aqui, vai trocar o BPM, posso trocar até o BPM da música, ele vai trocar automático. Então, assim, ele tem N vantagens para quem gosta de fazer um live assim, com máquinas, né, com hardware. Enfim, aqui é o TB3, que é o da Roland, o 303, não sei se vocês conhecem, que é um bem conhecido, né, de Acid. A Roland lançou o Aira, que foi o primeiro que estava emulando o TB3. Aqui está o som do TB3. Só tirar aqui o som. Tá, o som bem tradicional, né? E ele tem N timbres, assim. Ele tem timbres diferentes, não só do TB normal, como o Acid, como timbres mais melódicos. Deixa eu ver se eu aumentar um pouco para vocês aqui. Aí já tem outros sons diferentes. Aqui também ele é um sequencer, né? Igual aos outros. Ele tem um sequencer aqui dentro dele que você programa ele no partner e salva. Ele nem precisa salvar, ele salva automático. Você escolhe se você tem a opção de você querer até tocar 4 notas, 2 notas, 16, ele vai até essas opções. Você consegue dividir assim e você vai programando as notas aqui nele, igual um sequencer normal, só que na tela dele, e aí você tem a opção de salvar. Então, assim, no caso, eu salvo para cada música minha, eu tenho o partner salvo, tudo anotado, né, dentro de cada instrumento, inclusive do Electribe está salvo. Aqui tem um papel que eu uso, né, que são todas as minhas anotações de cada música. Eu preciso trocar os timbres, os partners, e está tudo anotado aqui. Isso é uma outra parte que eu vou falar, que é a parte de troca de uma música para outra, que é uma parte bem complicada assim, nesse live com hardware. Você até tem a opção de você editar assim, você conseguir editar alguns instrumentos e deixar já pré-pronto, né? Mas o legal é você estar construindo a música ao vivo e ter aquela opção de vou trocar nesse momento, vou para outra. E aqui eu tenho o Analog 4, que ele é um sintetizador. Eles são 4 sequências, né? Parecido com o Octatrack, só que ele não é sampler, é só sintetizador. Tem peças de bateria também.
Você tem a opção de tocar ele também no teclado dele. Se você não quiser, por exemplo, estiver fazendo a apresentação e não quiser soltar a sequência que você deixou lá, você pode tocar. E aí ele tem peças de bateria, sintetizadores, baixos, pads, várias opções diferentes. São muitas opções. E ele tem efeitos também, efeitos de reverb. O que é legal do... Deixa eu soltar uma coisa aqui para mostrar um exemplo para vocês. Só dele. Aqui eu tenho o trigger, que é o parameter lockers. Então, por exemplo, eu venho numa nota aqui específica e eu vou mudar a configuração dela. Ó, vocês vão ouvindo um reverb, né? Eu tô mudando. Então, só nessa nota específica eu mudei. O volume não está muito bom aqui, mas acho que dá para vocês ouvirem, né? Ó, só vai tocar essa nota. Essa nota que está piscando, não sei se dá para ver bem aí na tela. Se vocês quiserem vir perto, vocês também podem, tá? Fica à vontade. Aqui essa nota que pisca é a nota que está com parameter locker. O que é legal essa parte, esse efeito? Porque você não quer uma sequência fixa. Você não quer aquela música o tempo inteiro igual. Então você vem numa nota, você joga um reverb, joga um filtro, joga um delay e naquela nota só específica ela muda. Então você tem a opção de editar cada nota. Cada nota no parameter locker você vai poder fazer N parâmetros que o sintetizador oferece. Então eu acho uma das principais coisas do Analog 4 e também do Octatrack também tem essa opção, que é o parameter locker, que é uma das empresas que inovou, que é a Electron, criou isso, agora várias já Korg faz nos seus instrumentos, porque isso facilita, né? Quando você faz um live com hardware, você tem que ter opções que vão te facilitar viradas, FX, né? Essas opções de criar coisas diferentes. Por exemplo, eu trabalho com pedais de efeitos. Esse pedal aqui, ele sai daqui, ele vai para um delay e depois ele vai para o meu teclado. Aí, por exemplo, eu estou aqui com o som. Ó. E é um delay infinito. Se eu ligar ele aqui, ó, não estou tocando nada, ele está rolando. Tá, você toca uma nota e depois ele deixa. E aí que eu posso usar ele em intervenções no live. Por exemplo, quando eu estou trocando uma música, quando eu estou, por exemplo, querendo fazer um efeito diferente, eu venho aqui, mexo nele, né, e faço as viradas que eu quero. Então, assim, é importante, que eu sempre falo, quando a pessoa quer trabalhar com live, com hardware, é legal lá ter esses pedais. Esses pedais, eles são feitos para a guitarra, especificamente. Mas eles casam muito bem com música eletrônica. Não são todos que vão casar. Aí tem que ver o timbre, tem que ver a sua proposta. Aqui é um compressor que ele sai daqui. Na verdade, eu não consegui ligar esse filtro, que é um filtro da Moog, né, de low pass. Então ele saía do TB3, vem para o filtro, vem para esse compressor e vai para a mesa. Esse compressor é importante para ele me deixar a minha frequência de baixo no nível que ela tem que ficar, para ela não invadir os outros instrumentos. E também é um pedal de guitarra, na verdade, mas que funciona muito bem para baixo, para contrabaixo, né? Para kick não funciona, para a parte de bateria não dá certo. Então tem alguns efeitos que não dá. Aqui eu tenho que é o reverb, que é o master geral. Então todos os instrumentos passam por esse reverb, porque eu preciso de uma ambiência no som, senão o som vai ficar aquele som que não ocupa espaço, né? Então é importante trabalhar esse reverb, o Big Sky, considerado um dos melhores reverbs do mercado. Esses efeitos que eu falei são todos para guitarras, especificamente, mas muitos produtores de música eletrônica e de lives usam, porque eles têm um som bem interessante, né, na verdade. Aqui eu tenho um que está bem escondido, deixa eu ver. Esse aqui é um filter, vou até ligar aqui o som, só aqui do Electribe.
tá? Aí eu solto ele já. Então ele também é uma vantagem para mim, porque ele também cria toda essa opção de efeitos numa apresentação. Eu estou tocando lá, por exemplo, vamos só mostrar um pouco. Tá, aqui. Aí eu... Tá. Aí volta, ele já continua. Então, assim, ele me transmite uma opção de fazer um filtro diferente na parte do Electribe. Isso aqui, para vocês terem noção, ele está ligado só no Electribe. Então, ele só é feito aqui no Electribe. Ele não faz efeito nos outros instrumentos. Esses dois aqui também estão ligados só nesse teclado. Então, não fazem efeito nos outros. Os únicos que estão gerais é esse aqui. Esse aqui está no TB3. Esse aqui também está no TB3, que é um outro reverb, muito interessante. E ele sai do TB3, passa por esse e vai para a mesa. Então, assim, esses efeitos, como eu falei, são importantes por isso. Agora eu quero mostrar um pouco dos instrumentos, como é que vocês podem sequenciar, né? Porque um dos temas que eu queria mostrar é como sequenciar a música para o live. Então, você vem, vai criar a música, aqui tá. Você tem aqui as opções, igual eu citei no começo, tá? Você pode ir editando aqui. Eu estou fazendo qualquer sequência aleatória só para demonstrar as opções que eu tenho aqui. Ou se não, eu posso aqui, ó, tocar. Aqui eu tenho o controle de pan. O filtro aqui, esse efeito filtro, ele não funciona para o kick, ele funciona só para a parte do sintetizador. Deixa eu tocar um sintetizador. Aqui você tem o distortion, você também tem a opção de modulação. Então, assim, vocês veem que as opções são praticamente infinitas aqui, né? Dentro de uma parte do sintetizador, eu fiz uma modulação aqui e editei isso. Dentro dali, eu fiz uma modulação no parameter lockers e editei aquilo. Eu posso tocar também, se eu quiser, se eu não quiser soltar o sequencer que está pronto, eu toco aqui. Se eu quiser mexer no pitch, eu mexo aqui. Então, ele tem N recursos que você tem dentro de cada instrumento. Na parte do Tempest... Oi? Tem esse sintetizador azul virtual? Então, a Korg ela tem o Electribe virtual para iPad e para iPhone. E é bom o som. Eu já baixei, do iPad é bom. Mas ela não faz virtual, ela só faz para iPad. Porque a Korg ela tem desenvolvido alguns dos hardwares dela com efeitos para iPad. Então, por exemplo, até legal que você perguntou isso, que às vezes você tem uma opção de um filtro, você baixa no iPad, tá? E controla o hardware pelo filtro. Então, você insere outras coisas. Não nesses, porque esse Electribe aqui, ele na verdade, é uma raridade. Ele já é bem antigo, foi um dos primeiros Electribes da Korg. Não foi o primeiro, mas foi, sei lá, da terceira geração, se eu não me engano. E ele ficou bem famoso, né? Muitos artistas aí de live usam e tal, mas já existe o Electribe novo, que são 16 partes. Esse aqui está dividido em 14, igual eu falei, são 9 para a bateria e 5 para o sintetizador. O novo ele vem com 16 partes. E existe um outro Electribe, que é o vermelho, que é o sampler. O sampler, o que ele muda? Vocês conhecem o sampler, né? Todos, se não conhecer, eu quero que vocês perguntem o que vocês acharem que tem que esclarecer. O sampler vermelho, você tem a opção de jogar os samples e ele não vem ele vem com alguns samples da Korg, mas você tem a opção de editar. Já nesse aqui não, você tem que usar tudo que está nele. Ele tem N timbres, né? Você tem aqui no kick, você tem vários tipos de kick. Não sei por que está aqui, ó. Você tem vários tipos de kick. O som tá fraco aqui, mas dá para vocês terem uma ideia.
tá? Você vai escolhendo normal. Você tem as opções de sample aqui, o que você quer. Aí a mesma coisa no clap, você tem todos os timbres, né, de clap, depois você tem hi-hat, ele tem, de bateria deve ter uns 150, 160 sons diferentes. Mesma coisa acontece no sintetizador. Você pode mudar aqui, ele tem a opção de mudar. Tá com o filtro, não vai dar certo. Ele tem vários tipos de bass, também tem sintetizadores, tem violinos, tem pianos, tem um monte de coisa que são os instrumentos que ele trabalha aqui no Electribe. Mas o que eu acho mais interessante do Electribe é o sequencer dele é bem intuitivo. Qualquer um que trabalha com música eletrônica, igual eu falei, é só vir aqui, sequenciar rapidinho, aí você vai aqui, dá o save, normal. Então ele tem todas essas opções, tá? Que você pode fazer. Ou senão você tem a opção aqui, por exemplo, quero gravar aqui, aí você só rec, toca, ele grava na hora. Mesma coisa acontece no Analog 4. Se eu quiser gravar, eu aperto o rec aqui, faço aqui, gravo a melodia. Se você não gostar, por exemplo, você vai lá, deleta e grava de novo. Você também tem a opção do Analog 4, que eu acho interessante, de você estar tocando todos os instrumentos e você poder estar gravando com eles, né? Você está tocando ao vivo, você aperta o REC aqui e vai gravando. Tem uma sequência lá, aperta o REC aqui. Ó, gravou. Já está tocando, tá? E aí você tem aquelas opções que eu falei, editar, tudo isso, todas essas partes. Aqui no TB3 eu estou saindo de um para outro para ficar dinâmico e poder mostrar tudo de cada um. Aqui no TB3 não tem essa opção assim de você gravar ao vivo, mas tem a opção de você gravar na tela. Os parâmetros, todos esses parâmetros, você pode gravar, inclusive de filtros. Você pode gravar os filtros aqui, o filtro que você faz, ele vai editar, e depois você deixou editado, ele vai fazer a modulação. Tem todas as opções. Mesma coisa acontece no Tempest. Você tem a opção de gravação, você aperta o REC, você pode tocar aqui nos pads, ou você pode entrar na tela dele, que aqui é os events. Acho que não vai dar para vocês verem, né? Os events é bem pequeno aqui. Aqui, se alguém quiser vir ver aqui, é uma telinha que você tem um sequencer bem pequeno, que você vai inserindo as notas dele aqui. Você clica e vai inserindo nota por nota. Então, assim, é uma outra forma de trabalhar o Tempest. Uma forma que você tem que editar nota por nota, você já deixa tudo pré-programado. Já esses outros são mais intuitivos, eles têm mais opções. Agora, falar um pouco do Minilog. O Minilog, ele é ele tem bastante opções, ele é um sintetizador analógico, totalmente analógico, só que assim, ele trabalha com polifonia de 4 notas, tá? Então eu só posso tocar 4 notas ao mesmo tempo, num acorde, né? No máximo 4, se for mais ele não aceita. Ele tem polifonia de 4 notas. O Analog 4 também tem polifonia de 4 notas, você separa aqui por timbres. Ele também, como o nome diz, é analógico. Então assim, os timbres analógicos, eles têm um som bem diferente. Você tem que editar, né? Você tem que estudar o instrumento, você tem opções de filtros, de N coisas que você consegue fazer com eles. Isso é só a parte do Minilog. O Minilog é assim, é um instrumento fundamental para mim, porque o Minilog, exatamente como você falou, é bem louco, tem bastante opção, né? Você consegue fazer N efeitos, você consegue tocar as melodias normal, você consegue editar com LFO, você consegue fazer esses efeitos. Ele tem um som forte também, um som bem importante, mas também é legal que tem essa conexão dos pedais que dá uma potência maior. Os pedais, eles aumentam, na verdade, né, a potência do som. Porque, vocês sabem, no estúdio a gente usa, né, muitos efeitos na produção. É efeito direto em cada canal. Aqui seria isso, os efeitos. Os efeitos seriam isso.
seria os pedais, só que é físico. Então você tem que levar todo esse sistema. A parte de conexão, que é uma parte também bem complexa, é dividida aqui na Mackie, vários canais vêm para a Mackie, né? O Tempest ele está dividido, eu estou usando 4 outs dele. Então 2 vêm aqui, sai do reverb e vão para o mixer, canal separado. Outros vão para a Mackie, a parte do kick está separado, porque eu quero ter um kick mais forte, então ele está separado só no mixer. O resto vem tudo para a Mackie. O TB3 ele está indo para o... que às vezes o pessoal pergunta, está indo para o microfone. Sim, está indo para o microfone do mixer, porque o microfone me dá uma potência maior, né, de amplitude de som, e eu consigo ter um som mais redondo usando o microfone. Claro, com volume bem regulado, certinho, porque se aumentar muito vai dar problema. O outro que está indo, que eu não falei ainda, que inclusive é novo esse instrumento, então estou mexendo, ainda aprendendo, faz 2 dias que eu peguei. Mas eu trouxe para mostrar o Monostation, que é da Novation. Ele também trabalha como sintetizador analógico, ele é de baixo, né? Ele tem um som bem acid, né? Aqui está uma melodiazinha, mas é um som bem louco também. Dele, né? Tem todas as opções do oscilador 1 e oscilador 2, que eu fui abrindo e fechando aqui. Aqui está fechado o oscilador 2, agora eu vou abrir. Você já vê o som mais rico, né? Os harmônicos mais fortes. Aqui são os filtros dele. Aqui ele tem overdrive. Aqui é o super oscillator dele, que eu desliguei agora, eu liguei. É só a parte de noise. Sei, ó. Aqui o ataque aumentando. Ele também é um sequencer, tá? Aqui você tem várias opções com ele, de parâmetros, de filtros, modulation matrix, que ele faz N modulações. Não, é muito louco, é fantástico, fantástico, é muito bom. Tem mais uma pergunta, como você faz para as frequências não embolarem? Então, isso é outra pergunta bem legal. Tem que estar uma pré-mixagem, né? Porque como eu estou manuseando todos os instrumentos, não tenho tempo de ficar na mesa mixando, então eu deixo já muito estudo para chegar nessas frequências. Tem algumas equalizações aqui na mesa que eu desligo um pouco dos graves para não embolar, tá? O que eu trabalho muito é com as oitavas certas das notas, porque eu sou músico e eu trabalho muito com a harmonia certa para não embolar mesmo, e também não colocar muitas notas às vezes, porque se sabe que vai dar aquele som embolado. E aquilo que eu falei, o grande diferencial que eu descobri, isso foi estudando pra caramba e fazendo testes com live, foi a parte do microfone, porque o TB3 ele é a parte de baixo, né, que eu uso, e agora estou usando junto com o Monostation. Ele roubava muito da frequência do kick. Dava bastante conflito, eu joguei o compressor lá para melhorar, melhorou bastante, né? Mas se eu jogar ele na mesa, ele já embola bem mais o som, ele já perde aquele volume, porque o fato de você separar, você ter 2 mix diferentes, uma aqui, que é da mesa, e outra no mixer, você separando os canais, você tem essa mixagem que você perguntou para não embolar bem melhor. Eu tenho também a Roland EMX, o mixer dela, o da Iron, não sei se vocês conhecem, da linha Iron. É um mixer digital que eles fizeram. No começo eu trabalhei com ele, não deu certo, porque ele é um mixer digital. A maioria dos meus instrumentos aqui são analógicos, como vocês viram. Então eu tive que pegar uma mesa dessa da Mackie, analógica, e aí deu certo. Mas mesmo assim separando com o mixer, porque normalmente a gente vai tocar em festa e tal, né? E aí o mixer é o da Pioneer. Então, isso ajuda bastante, assim, essa separação para a mix não embolar.
Principalmente na parte do TB, que eu quero um destaque nele, né? O som do baixo é um dos principais instrumentos. E o Mono Station eu fiz a mesma coisa, eu joguei ali no microfone e deu certinho. Mas todas as regulagens, assim, tem que estar tudo certinho, perfeito. Eu tiro foto, tudo dos volumes, porque qualquer coisa que mudar ali já era. Já era total, assim, vai mudar o som, vai perder qualidade. Se você não consegue equalizar na hora, claro que é uma pré-equalização e claro que, dependendo do evento que você for fazer, você vai passar o som antes. Porque não tem como você fazer um live desse sem passar o som. Não é igual você tocar o DJ, que você põe o CD lá e já está pronta a música, né? Vai sair do jeito que tem que sair. O live você tem que passar. Outra coisa que faz diferencial é a parte do kick, que são 3 kicks que eu uso, né? São 3 kicks, às vezes até 4. Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar, que eu mudei aqui o timbre. Deixa eu mudar aqui de outra música de novo, para pegar esse kick aqui que está bem forte. Vamos lá. Aqui eu estou tocando 3 kicks, tá? Agora eu tirei um, só está tocando da Electribe. Essa caixa aqui vocês não vão sentir tanta diferença do kick, tá? Porque não tem tanto sub e tal, não vai dar para vocês ouvirem muito, mas dá para ter uma noção. Agora eu liguei mais um kick, que é o outro kick que eu uso aqui. E agora eu vou ligar o do Electribe. Eu acho que não vai dar para vocês sentirem a diferença, né? Pelo som, talvez vocês não consigam, mas eu queria mostrar isso para vocês que eu acho interessante. Porque essa divisão de kicks, se eu tiver só um kick, como eu já usei no começo do live, eu usei só uma bateria. Ele fica, é bem mais fraco, né? Bem mais. Cada kick aqui eu trabalho numa frequência. Um kick mais sub, um kick médio, né? E um kick não agudo, mas ali entre o meio. Para poder ter essa opção. Pelo fato de, assim, como eu falei, como eu uso só os hardwares, tem algumas coisas que a gente não tem iguais numa produção de estúdio de computador. Uma produção de estúdio de computador, você tem aqueles loops, toda aquela base, né, como se fosse o fundamento da música ali que eleva tudo. Aqui você não tem, então você tem que trabalhar muito com essas opções de kick, sub-kick, kick médio para preencher as frequências. Então, usando esses 3 kicks me ajuda bastante. Esse kick aqui é analógico. A bateria analógica ela tem um outro som diferente das outras baterias. O Electribe ele é uma bateria digital, não é analógica. Não é uma bateria analógica, mas em contrapartida ela tem o tube, né, o valve force, que é a válvula. Então ela valvulada ela chega perto de um som analógico. Os sons analógicos eu gosto bastante para o live, porque vocês viram ali o Mono Station, a potência que vem, né? Já o TB3 aqui, ele não é analógico. O Aira, ele imita um analógico, né? Ele não chega a ser analógico, não é um som analógico. Tem o ATR8, que é da Aira também, que não é analógica. Mas, assim, por isso que eu uso essas opções. É que hoje o cabo não deu certo aqui. Eu uso esse filtro analógico da Moog, né? Que é um filtro de low pass filter, para dar essa potência que eu preciso. Então, assim, o fato de trabalhar com esses instrumentos analógicos me ajudam bastante. Sobre igual você perguntou, é mais ou menos isso. A parte de mixagem, equalização e master. Claro, esse compressor aqui é fundamental. Nossa, se eu desligar aqui, vocês vão ver, acho que até dá para desligar, para vocês verem a diferença do som. Porque, nem sei se vai sair som, mas às vezes, vamos ver. Só para mostrar. Agora eu vou ligar lá. Que a caixa, como eu falei, não é forte, mas já deu para sentir a diferença, né? Ele vai subir todas as frequências. Aqui você tem tudo. Na verdade, ele é um compressor de estúdio, né? É um rack pesado para transportar, mas assim é fundamental que eu use ele na minha apresentação do live, porque eu já usei, até para explicar para vocês entenderem assim, eu já usei vários sistemas do live. O live é uma experiência contínua. Quem tem interesse em fazer um live vai ser uma coisa contínua. Você sempre vai querer introduzir outros instrumentos, você pode trocar. Eu já me apresentei com o Roland Guy, outro teclado. Eu já usei o Voca Keys da Korg. Eu já usei vários sistemas, já usei até R8, mas não deu certo, para o meu tipo de som não rolava.
Então fui adaptando. Antes não usava o compressor, aí me apresentei em alguns lugares, vi que estava faltando um pouco, e até porque se falou, o compressor ajuda a não embolar muito o som. Além de aumentar o volume, ele dá aquela qualidade para o som ficar, né, nas posições corretas. Então, assim, eu tive que introduzir, apesar de ser pesado e para carregar tudo isso, eu tive que introduzir o compressor para poder ter essa potência. E aí, essa parte de masterização é isso, cara. Tem que fala. Esse filtro da Moog, você usa ele master como separado? Não, então, é legal. Esse filter da Moog, eu uso ele sai do TB3, tá? Vai para o Moog, vem para o reverb da Eventide, do reverb ele vai para cá, para o compressor, e depois vai para o canal mic do mixer. Então, ele não dá para usar ele na master. Isso, só que hoje foi o único cabo, cara, é muito cabo. Hoje foi o único cabo que eu esqueci, foi esse, bem do... É a fonte, exatamente. E a fonte dela é muito chata, porque é uma fonte diferente. A outra que eu tinha, que era igual, não ligou. E aí ele dá uma diferença para mim, sim, porque ele dá um som mais analógico, né? O Moog, ele já tem um filtro do Moog natural, e ele é analógico, e aí ajuda bastante. Mas, assim, se eu ligasse ele nos outros, aí ele não aguenta. Não aguenta. O legal de filtro, o legal é esse aqui. Esse aqui é muito legal, porque esse aqui, eu até mostrei, mas vou mostrar de novo. Esse aqui, ele aguenta muito, assim, porque aqui eu consigo pôr vários instrumentos e ele aguenta tudo, assim. Ele vai, ó, vai que vai. Se eu ir no volume, tá no meio. Se eu aumentar aqui, vai destruir tudo. Nem vou aumentar, lógico. Mas ele tem essa opção. Aí pronto, voltou ao normal. Então esse filtro, sim, esse é muito legal. Esse aqui, ele aguenta o Electribe inteiro. Aguenta toda a parte de bateria e sintetizador. Eu só aciono aqui o botão dele. E aí eu mexo nos parâmetros dele aqui, fecho o filtro, abro, ressonância já deixo aqui pré-regulado, aqui tem um range, tem o tipo de nota que eu quero, né? As ondas, tem todos esses parâmetros. Aí é só apertar aqui e assim, me facilita porque eu ponho aqui na frente, quando eu estou tocando, né? Ponho aqui na frente, aperto um botão, pronto. Aí já volta normal. Então esse filtro, sim, esse aguenta Electro Harmonix. Inclusive eu uso 3 deles. Esse aqui também é da Electro Harmonix. E esse que é o delay que eu toquei aqui aquela hora. Esse é muito bom, esse é muito louco. Esse aqui é o efeito principal. Esse mudou, assim, pra falar pra vocês, mudou o meu live totalmente. Porque no qualquer momento eu quero fazer aquela... Vem. Aí eu jogo ele e deixo o negócio rolar. E se eu quiser deixar ele só assim, eu deixo. Só baixinho, rolando, como se fosse quase que nenhum instrumento a mais pra mim. Ele ocupa um espaço enorme, assim. Se eu desligar tudo, deixar só ele e aumentar o volume dele mesmo, nossa, ele ocupa todas as frequências. E ele é um efeito bem legal, porque ele é de delay, esse chama Canyon, também da Electro Harmonix. Todos esses, igual eu falei, são para guitarra. São todos... esse aqui é analógico também, tudo filtro. Esse aqui, não sei, eu não lembro agora se é analógico. Esse aqui também é... A maioria dos instrumentos são analógicos. É um mix, né? A Analog 4, às vezes o pessoal pergunta, analógico. É analógico, só que assim, vocês sabem que o reverb é um efeito digital. Reverb não existe. Reverb é um efeito digital, não é analógico. Então aqui ele tem reverb, né? O reverb dele aí digital. Então algumas partes ele fica híbrido entre digital e analógico quando você joga os efeitos reverbs. Mas bom, é um detalhe assim, não é um diferencial. Não é uma coisa que vai mudar o som, nada disso. No caso das duas Electron, elas são mais novas assim, né? Não são da idade do Electribe. Não. Eles não têm uma comunicação entre eles? Então, agora você é da parte de comunicação, vou falar. A parte de comunicação é tudo via MIDI, tá? É tudo MIDI, cara. Sai daqui, o master é o Tempest. Eu dou o play, ó. Começa todos os instrumentos a rolar.
rolando tudo, dei stop e parou. Ele vem, nossa, é super, tem que até olhar, porque é muito cabo, assim. Ele pega, sai MIDI, MIDI, vai pro Octatrack. Oi? Tudo daisy chain, tipo, liga de um... Sim, mas aí tem que passar, mas aí também foi complicado, por quê? Porque eu tive, a minha sorte, que legal que vocês perguntaram isso, foi que esses instrumentos meus têm o true, porque eu tive que passar, porque via true é só passando, é como assim, por exemplo, é como se fosse uma porta aberta. Então ele entrou no true daqui do Octatrack, foi pro Analog 4, que saiu do true, que foi pro MX Electribe, que saiu do true do Electribe, que foi pro Monistation. Porque se você em out tem hora que não dá, com tanta conexão. Você precisa do true. Porque ele não é um out. O true é passando, assim, tipo, a informação vem de um principal e todos vão passando, ele vai deixando livre. O out não, o out ele está controlando, exatamente. O out ele só está controlando. Então, se você ligar em out, tem hora que não dá. A informação que você aciona no Tempest vai passando de true em true de cada equipamento. Isso. Mas só no Tempest ele sai o in e vem ele sai o out e vem aqui para o in do Octatrack. Aí depois que ele começa o true. Porque eu já fiz vários testes, entendeu? Porque o que acontece? Aqui ele é um sequencer, então já me deu problema isso. Pelo fato, assim, desse sequencer, eu dar play e ele começar a tocar as notas em cima do Analog 4. Porque ele vai reconhecer como se tivesse alguém tocando aquelas notas. Então vai dar problema. Então eu tive que fazer várias conexões e testes para descobrir que só via true ou tal, se eu tipo ligasse primeiro um no outro, dava conflito, porque ele começava a tocar, ele reconhecia. A ordem em que eles Sim, sim, a ordem. Eu quebrei a cabeça, porque várias vezes eu liguei um com o outro e começou a dar conflito. Nossa, não estava dando play no outro, ou estava tocando as notas em cima. Então tive que ver qual que era a conexão certa. Pelo fato desse... Por exemplo, uma vez eu estava usando o Moog, o 32, que é o sequencer, e aí eu não estava sequenciando. Eu liguei via aqui o out do TB3, e ele começou a tocar a mesma sequência que estava no TB3. Então, naquela vez deu certo para mim, porque eu estava querendo usar aquela sequência. Entendeu? Como se fosse alguém tocando play, se eu não quisesse sequenciar. Então, toda essa ligação, você tem que fazer os testes e ver qual que é o lugar certo. Porque dá muito conflito. E os trues, igual eu falei, os trues salvam. Porque se não tivesse true, se aqui não tivesse true, se aqui não tivesse true, se aqui não tivesse true, pronto, já era. Aí ia ter que comprar MIDI separado. Interface MIDI, ia ser muito mais complexo. Porque aqui, por exemplo, se eu não me engano, ele não tem. Então eu tive que fazer o teste exatamente pelo fato de ele não ter. Então então eu vou ligar para o Octatrack e mandar o true. Porque aqui no Tempest já não tem, ele tem in out. Também, porque eu tentei usar o Octa como master e não deu certo, deu conflito. O Octa começou a não aceitava, o Tempest não aceitava. Eu mexi nas configurações e ele não aceitava ser o slave, né, no caso. Você imaginar quantos outros equipamentos você deve ter testado até chegar... Sim, exatamente. Porque eu queria testar aqui. Por exemplo, aqui também eu tive existe algumas formas de programar no Octatrack que me deram um pouco de problema também. Porque assim, existe assim, a parte dos partners, né? Só que assim, o Octatrack ele é dividido em 4. Então, por exemplo, eu separo 4 samples, eu só tenho 4 partes para dividir. E eu quero pôr várias músicas jogando vários loops e vocais diferentes, enfim. E aí eu salvava em projeto. Só que assim, para ler cada projeto, eu tenho que dar o stop no Tempest para o Octatrack ler o projeto e depois dar o play. E aí não dava para fazer isso. Não é... Bom, não é nada prático, porque tudo bem, você vai trocar de música, é 1, 2 segundos, mas esse 1, 2 segundos que você deixa lá o som, você vai ter que dar o stop aqui, ficar tocando no teclado, fazer uns efeitos para depois dar o play. Cada música que você vai trocar. Só que em contrapartida, aí eu tenho a opção de pôr muito mais samples. Porque num projeto ele aceita muito mais, ele tem um limite, o Octatrack, de samples que você consegue importar para ele. Então, assim, o meu já lotou, por exemplo, que eu tenho várias músicas aqui dentro dele, não consigo importar nenhum sample. Ele chegou a dar error. Você vai load um sample, não aceita. Então, o único jeito seria fazer outro projeto. Só que no outro projeto eu vou cair nesse problema
de ter que dar stop. E não tem nenhum outro jeito, porque ele reconhece como se está lendo um outro projeto dentro dele. Ele começa igual você abre no computador, um projeto novo, você está no seu software, você vai abrir... exatamente, ele começa a rodar. E aqui, se você não dá o stop play, tipo, uma época eu estava tocando e eu tentei dar 2 plays. Só que aí começava a dar fora de beat. Então aí você tem que dar stop mesmo, e esperar 1, 2 segundos, que é aquele tempo, né, do delay parar, e aí você dá o play de novo. E aí o negócio vai. Então são todos esses fatores que o live com hardware exige. Fora o que vocês estão vendo, transporte, cabos, milhões. Você tem que saber, assim, por exemplo, vou tocar... Isso que eu ia perguntar, não seria mais fácil trabalhar com hack daí? O hack, como você diz. Montado e já só tira uma capa. Não tem como nesse sistema, porque como é que iria assim, para transporte é muito ruim, né? Muito pesado, na verdade. Desajeitado, né? Sim, desajeitado para você, porque para carregar, né, você tem que pensar isso. Eu tenho uma bag gigante, só que não cabia, porque eu não conseguia, o peso daquilo tem que dividir em várias partes. Mas é interessante o que você falou, só que tem um problema de carregar. Outra coisa que eu tenho que pensar, assim, por exemplo, eu estou aqui, o que é meu principal? O Tempest é o principal, tem que estar no centro. Você sempre tem que pensar os instrumentos que você vai usar. Por quê? Porque como eu faço todos sozinhos, eu tenho que estar com eles bem próximos e saber os meus principais, né? Quais que eu vou usar. Vou usar esse aqui, vou usar esse aqui, então eu vou mudar para cá, vou mudar para lá. Entendeu? Tem que ter toda a disponibilidade e, às vezes, isso interfere bastante numa apresentação, porque você está acostumado ensaiando com um Minilog no centro, tem este aqui, o outro aqui, o outro aqui. Se muda isso, você já perde referência visual. Você tem que olhar rápido, né? Você tem que fazer toda aquela velocidade de trocas e, enfim, de todo esse sistema. São vários sistemas no live. É bem legal, é bem interessante. Você tem que estudar bastante. Na verdade, eu falo, é uma coisa totalmente experimental, porque você sempre tem que estar experimentando. Você sempre vai querer introduzir novos instrumentos, igual eu sempre introduzo. Às vezes tem uns que você não gosta, você tira fora, né? Muda. Uma coisa mais simples, por exemplo, você quer fazer um live... Chill out, eu não preciso de muitos instrumentos. Eu preciso do Tempest, faço um teclado, que é o som, vou fazendo as melodias aqui e tal, vou pondo a batida quebrada, e aí fica para mim tranquilo. Mas se eu vou fazer um live mais complexo, aí já... Vamos mudar aqui. Então aqui uma coisa mais simples, com uma coisa mais chill out, você consegue tocar ele no sistema mais simples. Vocês veem que eu estou tocando aqui, ó, só teclado, aqui um time daqui, do TB3, o som tá de boa, mas se eu quiser um som mais dançante, mais forte, aí eu vou ter que estar usando todo o meu sistema completo e tal. Então depende do tipo de live também que você quer fazer. Se você quer fazer um som muito, muito, muito melódico, com muitas mudanças, já fica um pouco mais complicado. Por quê? Porque aqui eu tenho 4 compassos para trabalhar no Analog 4. Às vezes uma melodia vai 8, 16, né, na variação. Mesmo com os parameters lockers, são 4 só. Então as notas vão ir, voltar, ir, voltar, e voltar, né? Não vai ter aquela coisa tão natural de um som. Aí depende do som que você vai fazer. Por exemplo, o TB3 me ajuda muito, o Mono Station ajuda muito, porque som acid, som que ocupa espaço, som que você viu a loucura que faz, aquele som que você vai construindo em cima daquilo. Você tem que sempre ter um som principal que você vai poder construir em cima dele. Isso eu acho o diferencial. Não sei se alguém de vocês aqui tem interesse em fazer um tipo de live assim, ou quer fazer live, não sei. Então, aí você tem que sempre ter os seus sons principais, né? Os que vão... Pô, esse é o meu instrumento que vai ser o principal. Os outros vão acompanhando e eu vou criando dentro daqueles. E criar sistemas para conseguir isso. Que é o que eu fui criando. E aos poucos vou criando e testando, que são os pedais, são todos esses efeitos, né? Esses instrumentos... as opções que tem no mercado. Agora tem um sampler novo da Pioneer também, né, que saiu e tal, o pessoal tem usado, que também dá para usar porque é sampler.
Tem algumas opções no mercado que facilitam aí. Eu queria que vocês agora ficassem à vontade para vir aqui perguntar como é que faz isso, como é que faz aquilo, interagir. Essa questão de, vamos dizer assim, pré-produção, né? Uhum. Eu vejo que a Tempest, as Electron têm conectividade USB. Você faz alguma coisa no computador antes, assim, preparação Não. de timbre? A única coisa que eu faço na Octatrack, alguns samples meus eu jogo. Tipo, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, que é legal. Jogamos de voz, alguns samples eu jogo via computador, igual você me falou. Tem alguns que eu jogo, mas a maioria não jogo até porque assim começa a saturar, não tem mais espaço. E aí isso já me atrapalha bastante. Mas aqui eu joguei, deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês. Não sei se vai sair. Acho que aqui não tá. Ué, que estranho. Fica muito baixo, mas Ó, aqui tem um vocal, né? Dá pra ouvir. Aqui eu joguei via computador. É uma parte só. Não consegui nem jogar o vocal inteiro, porque não aceitava. Então tem algumas coisas que eu consigo jogar. Essa pré-produção que você falou. Aqui, não, porque aqui eu gosto de usar o sequencer dele no Analog 4. Eu prefiro usar o sequencer e sequenciar as notas e tal. Porque assim, o que me dificultou, às vezes, tentar pegar a música do estúdio e jogar, não casava. Claro que tem algumas que dão certo. Você pode até recriar os timbres, por exemplo. Alguns eu recrio. Eu pego as mesmas notas da música original e jogo no TB3, porque eu uso bastante TB3 na produção. Então, tudo bem, a linha de baixo deu certo. Ou no Monostation. Ou aqui, ó, só que aqui são outros timbres. Aí já muda os seus timbres que você usou no estúdio, né? Se não for igual, se você gravou com ela, tudo bem, aí você pode editar. Mas as edições são feitas na hora mesmo, né? Essa pré-edição montado, mas claro, tem a pré-montagem, igual você perguntou. Sim, eu fico montando a música, só que separado do estúdio no instrumento. Eu tenho que montar. Aqui, nesses papéis aqui, é cada música. Todas as músicas aqui, ela vai mudando. Por exemplo, aqui a F é Analog 4. Então, todas do Analog 4 tem o número X do partner. Todas do TB3 tem 1. Né? Então, tudo isso. Alguma coisa que me fez para facilitar, por exemplo, o que eu fiz. Estou usando lá, o tom está em Ré, por exemplo. Daí, no TB3, eu não vou ficar criando 10 partners de Ré. Eu uso mesmo para dar certo, poder até velocidade, né? Porque você precisa de velocidade. Essas trocas de músicas, você tem que ter muita velocidade. Porque você imagina, eu estou tocando aqui, eu vou trocar... Aqui eu não troco, né? Eu posso trocar um kit e tal, mas aqui eu vou trocar o partner, aqui eu vou trocar... E aqui eu tenho que ir mutando cada canal, por exemplo. Canal 1, 2, 3 e 4, eu tenho que mutar. Aqui eu tenho que desmutar. Aqui eu não troco também porque eu tenho essa opção de trocar aqui, ó. Eu venho aqui, troquei de música. Mais rápido. Mas aqui, por exemplo, uma coisa que não facilitou do Analog 4. Para eu trocar, olha o que eu tenho que fazer. Tem que usar 2 mãos para trocar. Ou fazer aqui uma mega para conseguir trocar o partner, ele vem aqui para trocar. Para salvar também. Então, assim, ou senão eu posso clicar aqui, trocando, e cada música eu tenho que trocar. Já o Electribe também tem uma outra coisa muito chata. Por exemplo, tem que girar esse negócio aqui, girando. Estou no timbre D, vou para o D. Estou no B, vou para o D, por exemplo. Nossa, tem que girar todo o passado B inteiro, C inteiro, e aí eu tenho que contar aqui que eu tenho 8 compassos até chegar no próximo para mudar, porque aí quando chegar no 8º ele muda. Isso também é uma vantagem. Espero os 8, e aí ele vai mudar para a próxima música. Só que às vezes eu tenho que correr assim, com esse jogue, girando bem rápido, até chegar no 8 e mudar. Aí o que eu faço? Eu jogo um solo só de um kick. Aí fica só o kick seco, e aí eu vou construindo a música parte por parte de novo. Então é muito intuitivo e também tem muita coisa estudada, assim, né? Muita parte estudada que tem que... Parece que vem, assim, o trampo, o pior, assim, acho que é até antes, né, cara? Preparação de tudo. Né? Preparação de tudo. Nossa, preparação de tudo. Você sempre fica preparando. Preparação, fora isso. Mas tem que estudar muito, tem que preparar tudo antes, tem que... Cada parte você prepara, você tem que usar os papéis, porque não tem outro jeito. Eu tenho que tocar assim, tipo, em algum lugar que eu consiga ver, ter visualização para poder mudar. Que eu vou mudar de música para música. Tem como fazer uma troca pelo Program Change do MIDI?
Então, o Program Change ele vai dar muito conflito, porque são vários MIDIs. Se fosse só um canal de cada um, por exemplo, se eu fosse só usar o Octatrack, aí o Octatrack ele tem uma opção, o Analog4 também, que é uma opção assim. Você faz um chain e vai trocando de música para música. Mas tem que editar também. Você edita parte por parte e vai trocando. Então, são todas essas opções. O melhor é isso que eu faço, porque Program Change vai dar conflito nos outros. Vai trocar onde não deve? Sim, vai trocar onde não deve. E até desacionei aqui no Analog4 para não dar esse conflito. Desacionei tudo. De Program Change eu tirei tudo. Tudo que estava no Program Change eu cancelei para não dar esses conflitos. Basicamente, são essas as dificuldades principais assim, né, que eu vejo nesse live. E o transporte, claro, também a opção de... Enfim, festa te dá o espaço, olha o tamanho dessa mesa, né? Trabalhar também com computador? Tem gente que faz. Tem gente que faz. Um compressor desse não é muito... Não, é bem caro esse compressor. Esse compressor é bem caro, ele é de estúdio, né? Na verdade, era um compressor que eu já tinha no estúdio e não estava aproveitando ele no estúdio. E aí eu falei, vou pegar e vou tentar no live, deu certo. Não quer dizer que todos iam dar certo também. Sempre tem que fazer o teste, porque tem muito que não vai dar certo. Você pega um Avalon, pode ser um Avalon, mas não deu certo para o live, não casou. Tem que ser o tipo de compressão que vai funcionar, porque esse aqui ele tem um tipo de compressão que ele aumenta o volume bem, dá aquela potência, aquele punch, e ele ajuda bastante. Assim. Por que o seu TR-8 não deu certo aí? Cara, eu não gostei o que dava muito conflito, o TR-8. Dava muito conflito. Aumentava o volume, eu não sei se você já usou a TR-8, e aí você tentava o volume metade, dava conflito. Aí você regulava no master dele, metade, dava conflito. Quando você jogava inteiro, então, nossa, aí o negócio zoava totalmente. Tanto que aqui também acontece bastante isso. Se vocês verem aqui, não tem nenhum volume, nenhum que eu estou... Claro, agora eu aumentei um pouco no máximo, mas não tem nenhum volume aqui que está no máximo. Não sei porquê, quando você aumenta muito no máximo, ele é pior do que você deixar e a mix zoa totalmente. Se você começar a aumentar todos os instrumentos no volume máximo, todos estão assim, mais da metade, mas não no máximo. No máximo do máximo, não. Porque mesmo aqui, o Tempest, quando eu aumento no máximo, o som zoa totalmente. Acontece a mesma coisa. Aqui no Electribe, por exemplo, está na metade. Eu preferi regular, aumentar um pouquinho ele na mesa, do que aumentar nele. O tubo dele está também, aqui está 1/4, sei lá. Então não dá para aumentar. Mas o TR-8 não casava, entende? Eu tentei várias vezes, eu fiz algumas apresentações com o TR-8, não deu certo, não casou, assim, ficou distorcendo o som, o kick sumiu totalmente. Tudo bem que naquela época eu não estava usando 3, né? Porque aqui eu uso 3 kicks agora. Naquela época eu não estava usando 3 kicks, mas mesmo assim estava dando problema. Aí eu já tinha, na época eu já tinha a Tempest, aí eu substituí. E talvez pelo fato de usar, igual eu falei, quando você usa muitos instrumentos analógicos, você tem que tomar cuidado para não pôr muitos digitais, para não dar conflito. Ou se você usa um mixer digital, igual aquele mixer da Roland que muitas pessoas usam para live, mas assim, quando usam com o Ableton, para o digital, aí dá certo. Nesse caso não deu certo. Ele embolava toda a mix totalmente, assim, o volume ficava zero. Era até melhor eu ligar assim direto no mixer, que a qualidade do som saía melhor. Aliás, o mixer, o da Pioneer, ele tem uma qualidade assim muito boa. Para você ligar assim os canais nele, não zoa assim o som. Fica muito legal, fica muito bacana. E aqui são todas essas coisas que eu falei. Se quiserem perguntar como é que programa, como é que faz isso, como é que faz aquilo, alguém tem alguma dúvida aí sobre isso? Não. Na parte de programação. Não, de boa. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a questão de, vamos dizer assim, a troca de músicas, né? Tá. A questão dos timbres, por exemplo, a Tempest, que é o master, né? Uhum. Como que você usa ela, assim, em termos de timbre, sabe?
Troca de kit? Como que é a escolha? Eu não troco da Tempest, assim, eu tenho aqui um kit tocando, tá? Eu tô usando esse kit, não, eu vou trocar aqui. Eu tô usando esse kit aqui e tal. Eu não troco muito eu prefiro não trocar muito da Tempest, o kit dela. O que eu troco bastante é no Electribe, porque o Electribe, ele tem cada música separada. Mas na Tempest eu posso trocar, ó. Agora eu vou trocar. Troquei. Tipo, tem alguns que eu gosto, aí beleza, que eu editei, deixei lá, que dá pra usar. O que eu sempre me preocupo é na parte do kick, principalmente. Os outros elementos aqui, eu tenho alguns legais, ó. Tem um hi-hat bacana e tal. Só que eu já tenho esses na Electribe. Então, assim, às vezes eu não uso. Porque não tá rolando. Aí eu posso trocar aqui, ó. Troquei. Aqui, inclusive, eu troquei o BPM. Aqui tava em 126, foi pra 127. Aí já quebrada aqui. Aqui eu troco também, ó. Aqui eu troco rápido, ó. Troquei aqui, ó. Troquei. Aqui é rapidão na Octatrack. Aí eu soltei aqui hi-hat e tal. Oi? O looping sempre vai continuar, ele nunca vai parar. Não, ele vai continuar, só que o que acontece? A programação é assim, é tudo multi, né? Ó, multi. Tá aqui, ó. Aí vai soltando. Aí é como se estivesse fazendo o arranjo da construção, só que o arranjo é feito nisso. Aí você vai soltando parte por parte. Aí é que você vai tocando, aí vai... Entendeu? Aí você vai aqui, começa a editar. Aqui eu mudei, agora eu mudei o tom aqui. Na escala aqui, mudei o tom, tá sem volume. E aí você vai trocando. Aqui você tem todas essas opções de troca. Aqui, igual eu falei, são 16 kits. Então aqui, tipo, tem um kit aqui que é legal, que é um kit mais... que é mais forte o kick dele. Ó. Então assim, só que aí, isso aí eu tenho que muito programar antes, pré-programar, ensaiar bastante. Por quê? Porque se eu usar o kit, com a combinação errada aqui, de kick, putz, aí embola bass, embola isso. Então, na Tempest eu mudo de uns 3, 4 kits, não muito mais. Aquele quebrado, que às vezes eu quero dar aquela quebrada no som, aí eu jogo para ele, que ele muda o BPM. Jogo nesse, que é um kick mais forte, o outro mais seco e o outro mais sub. 3 ou 4. Mas sim, às vezes eu mudo nele. Mas os principais que mudam é o Electribe, que faz essa mudança. Que o Electribe é o principal, assim, que vai a mudança. E o Analog 4. Porque o Analog 4 eu venho aqui no Partner, estou no 11 e tal... música tal é B8, aí eu vou lá, B8, aí B8. Só que aí eu tenho que ir lá e mudar aqui também. Tá tudo mutado os canais. Então, assim, eu tenho que fazer uma marcação assim, tipo, aqui tem uma marcação AF, parte 1, 2, 3 e 4 dessa música, a outra 1, 2, 3. Então, assim, se eu estiver tocando uma música que está tocando, tipo, parte 1, 2 e 3, e a outra eu estou usando a parte 1, 2 e 4, aí eu tenho que mutar rápido, para não dar conflito, porque aí pode vir um som que eu não quero, né? E aí eu tenho que ir nessa variação, eu tenho que sempre anotar as partes que usa do Analog 4, que são os instrumentos que mais dá trabalho na mudança, é o Analog 4 e o Electribe. Porque você viu, aqui é tranquilo, aqui é só, ali e tal, mudou. Aqui também, dependendo, é tranquilo, eu só aperto aqui e já era. Mas nesse aqui não, porque são 4 partes, e esse aqui porque são 14 partes. E se eu soltar aqui, se eu mudar aqui, tiver aqui, se eu mudar isso, daqui a pouco ele vai mudar, aí já começa a tocar um monte de coisa. Aí, nossa, aí dá uma confusão do caramba.
Se você mudar o som errado, né, na hora errada, da música errada, putz, vai dar maior conflito. Às vezes acontece, porque às vezes não dá tempo, você tá aqui, tipo, começa a girar o botão, aí ele começa a tocar tudo ao mesmo tempo, dá um solo, você solta que sola e, solta tudo. Aí você fala, beleza, o que você faz? Você aperta o solo rapidão, kick rolando, kick seco. E aí vai construção por construção, só que você tem que decorar os instrumentos que você usa em cada música, né, no Electribe, porque tem muitas músicas do Electribe que eu não uso o synth part, por exemplo, né? Eu uso a parte de bateria, mas não uso o synth, ou se não uso só o synth 1, só o synth 3, só o synth 4. E às vezes você faz teste também, tipo, tá tocando aqui, você põe lá tocando, aí você vai... Você vê o que tá rolando. Aí você... Nossa, meu irmão. Garganta. Não, mano, é uma travada na garganta. Enfim, aí você vê o que tá rolando e vai fazendo essa mudança, né? Tipo, é mais ou menos isso. Se eu tô tocando uma música e eu vejo assim, eu solto aqui, tá? Deixa só ele. Eu não sei se aqui... tá, aqui tem. Aí eu vou ouvindo, eu falo, tá legal, aí só que é isso mesmo que eu tava usando. Valeu, obrigado. Né? Aí tava usando isso, aí eu vou testando, cara. Às vezes eu faço por teste. Tipo assim, tô tocando, aí eu solto aqui um play rapidão aqui, ouvo só um segundo, eu já consigo dar o stop na hora, porque eu já muto direto. Aí eu já fico com a mão aqui. Então, às vezes, tem música que eu não decoro, né? Não dá pra você decorar todas. E nem no papel dá pra você ficar olhando toda hora. Então, às vezes... Você improvisa tudo, na verdade, né? Praticamente. Até o arranjo é todo improvisado, não tem nada, sim. Acho que tirando esse Korg, todos têm sequência. Eu acho que até eu tenho. Então, sim, e sim. a grande diversão de lidar com esses equipamentos é ter um sequencer próprio. Sim, exatamente, é o fundamental. Exatamente. Porque você não tem 10 caras tocando ali, como é que o cara vai tocar? Você teria que ter 10 pessoas tocando um por um, e ninguém faz isso, porque todo mundo deixa sequenciado, é normal. Mas, então eu imagino que a sua predileção e a sua escolha por esse formato se deva, em parte, por isso. Mas Pela sequência. eu queria saber, Sim. já passou pela sua cabeça, você já tentou, em algum momento, usar, por exemplo, o Ableton ou qualquer outra DAW apenas para mandar canais de mídia para esses instrumentos, ou nem passou pela cabeça? Não, eu prefiro editar no sequência. Sabe por que não passou? Porque assim eu já trabalho pra caramba no estúdio com o computador, produzindo tom, direto. E eu, Você vai tocar eu não quero nem ver computador na minha frente. E pelo fato de eu ter muitos instrumentos, eu gosto bastante. Eu sempre gostei de hardware, né? Eu sempre fui colecionador e eu compro mesmo. Sai um novo, eu invisto. Assim, todo o dinheiro que eu tenho, eu pego e jogo no instrumento, porque eu gosto, é uma coisa que eu gosto. E eu gosto de ter as mãos nele, né? Poder mexer. Só que assim, o arranjo da música, ele é todo feito na hora. Igual eu mostrei aqui, você vai soltando. Então, às vezes, nunca, igual a gente falou até antes, né? Nunca fica igual. Porque aí você está programando isso. Pô, hoje eu quero usar só a parte 1 do Electribe. Hoje eu quero usar só o acid, com um kick e um hi-hat e um ride, mais nada. E um som do teclado. E até os timbres do teclado você vai mudando, né, na hora. Os timbres do teclado, às vezes eu anoto, mas eu nem anoto. Eu vou mudando aleatório, assim. Vou aqui, giro tal, eu gostei desse. Vou mudar, vou usar esse na hora e vou fazendo, né, o som. E vou mudando totalmente. Então, assim, é totalmente aleatório. Só que o que eu acho, assim, que eu já li bastante também, que dificulta bastante, é o arranjo. Você tem que ter muita noção de arranjo, tem que produzir muita música para você poder fazer essas variações. Porque você tem que imaginar construir uma música do zero até o fim. Outra coisa que é difícil você desconstruir nesse live. Desconstruir é mais difícil que construir. Porque quando chega a estar numa potência aqui, essas mudanças, você não vai mudar igual numa mixagem do DJ, que a outra já vai entrar naquela vibe bombando, porque você tem que mutar canal por canal, então vai entrar mais seco. Então você tem que tomar cuidado a hora que você vai mudar.
Aí você desliga um, desliga outro. E a parte de terminar é mais difícil do que a subida. Você subiu. A hora que você vai começar a cair para ir para a próxima, que você tem que tomar cuidado. Porque aí você tem uma hora que você fica meio assim, nossa, qual que vai ser a hora que eu vou mudar? Qual que vai ser a hora que eu vou entrar numa próxima música e sair dessa mudança que estava bombando, assim. Construção, na verdade, quando você não play na Tempest, vamos dizer assim, todas as trilhas estão rolando. Só estão mutadas, né? Isso, estão mutadas. Todas ali que a evolução toda está ali. A evolução toda está ali. Quando você vai desmutar, né? Quando você vai desmutar e quando você vai... exatamente. Você vai tudo assim. Aí você tá lá e só kick, evo, kick, hi-hat, kick não sei o quê. Aí aqui eu tenho 4 canais, mas eu não vou usar 4. Não vou. Ou às vezes eu quero tocar, eu posso tocar. Se eu quiser, eu vou lá e toco. Então aí eu deixo o timbre lá, aqui tá desmutado. Isso que eu acho legal também da Analog. Tá desmutado e eu posso ficar tocando, cara. Porque você tocando, mesmo que é um tecladinho pequeno, você vai tocando, cara. E você tocando, você sempre vai fazer diferente. Então, às vezes, você não quer ficar só com aquele sequencer programado, igualzinho. Mas você ainda continua conseguindo mandar uma... Isso! E se eu quiser trocar de som, eu vou lá e vou escolhendo. O que eu faço muito? Eu estou tocando todos os instrumentos para criar, por exemplo, as músicas do live. Eu faço muito isso. Eu estou tocando os instrumentos e fico aqui. Eu gostei desse, eu vou usar esse timbre. Não gostei. Aí fico lá. Tem milhares. Aqui tem mais de 300 timbres diferentes. Aí você vai escolhendo. E o legal é que você já vai tocando na hora, que já está tocando todo o resto da música, você vai tocando aqui e vai vendo qual que é o timbre que casa. E aí você vai gravando, você aperta aqui o REC, você consegue apertar play e REC, na mesma hora que ele está tocando, você vai gravando ao mesmo tempo. Claro que às vezes você pode sair fora do tempo e vai ter que regravar, normal, faz parte, né? Mas você tem a opção de estar fazendo isso. E você tem que aprender a trabalhar com esses sistemas. É bem diferente de um sistema de produção do estúdio. Não tem nada a ver. É igual você falou, é feito por sequências. É feito por sequências. Uma máquina é diferente da outra. Uma máquina é diferente da outra. Exatamente. Você tem um ambiente só. Aí são... E outra coisa que muda bastante, assim, que o pessoal me pergunta, que foi também uma das partes que mais... Hoje em dia, praticamente, estou com o setup que eu me sinto bem mesmo para tocar. Só que eu demorei para desenvolver, porque a combinação de timbres, você pega uma Korg com uma Roland, com uma não sei o quê, já muda, e não casa os timbres, não casa. Para você chegar nesse casamento de timbre com timbre, é difícil você achar. Normalmente, o pessoal fala, nossa, você faz com várias marcas diferentes. Exatamente, várias marcas diferentes, mas é difícil você fazer com várias marcas diferentes. Se você pegar, vou fazer tudo Aira, por exemplo. Nossa, é tudo da Roland, vai ficar tudo casado, vou fazer tudo da Korg, né? Os timbres já são da mesma empresa, então eles se casam melhor. A única que eu uso aqui, que vocês estão vendo que é 2 igual, é a Electron. É a única que eu estou usando 2 da mesma. O resto é tudo um de cada uma. Não, da Korg também, sim, da Korg estou usando 2. Mas eu já usei 2, já usei da TR-8, junto com a TB3, só que não casou com os outros da Voca Keys e outros instrumentos que eu tentei. Ou já usei o Guy em vez do Minilog. O Guy é um teclado maior, não sei se vocês conhecem. É bem legal. Ele é bem legal, porque ele tem uma polifonia grande. Então, se quiser um som mais melódico, só que também ele é maior. Porque o Minilog, ele é 3/8, mas ele é bem pequeno. As teclas dele são nanicas, né? São tipo mini. Até no começo, para você tocar, você fica meio assim. Você vai até acostumando e tal. Mas tem todos esse lado, cara. Como que você faz para escolher o timbre sem a galera escutar esse timbre que você está escolhendo? Na hora? Na hora. Na hora você já deixa pré-programado os timbres, né? Você quer fazer uma linha nova, você teve um... Eu vou aqui e não vou mesmo na cara, duro e toco, cara. Legal, vou usar esse. Deu certo, mas é um segundo, é um segundo. Se eu ouvir um segundo, você fala, é esse ou não é esse. É aquele segundo, é bem rápido, é igual eu mostrei aqui, que eu estava mostrando ele, é a mesma coisa do Electribe. Como eu não tenho como decorar, eu não tenho toda hora ficar olhando no papel se é a parte 1 que eu usei do synth, ou a parte 2, ou a 3, ou a 4, ou a 5, eu dou mesmo o mute aqui e solto. Em um segundo eu já vejo, não é esse baixo, não é essa melodia. Eu já fico com a mão aqui, com o botão, já fico no mute, porque é essa vantagem desses instrumentos. Tem alguns instrumentos que facilitam. E qual eu falo, isso aqui não facilita, isso aqui facilita. Olha a distância para eu dar o mute dele.
Isso aqui não facilita nada. Inclusive, agora saiu o Analog for MK2. Eu nem sei se eles mudaram isso, porque isso aqui é uma coisa horrível. Eu quero desmutar, eu tenho que vir com as duas mãos aqui. Eu saio daqui dos outros instrumentos para fazer o mute. Já aqui eu faço só assim, ó. Muito prático. Né? A distância tem todo esse lado. É a distância que o fabricante pôs de um botão para o outro. Onde você vai editar não vai. Tipo assim, eu quero salvar o partner. Eu tenho que clicar, ó, a distância aqui. Aí eu venho aqui e save partner. Então são coisas que no Analog Fork eu gosto bastante do instrumento, mas me prejudica em certas coisas. Nessas prejudica. Já no Electribe não prejudica, porque eu vou só e vou mutando. Ou senão, do lado eu já tenho o solo. O solo eu solto, tá tocando tudo, já deixa só um tocando. E faço todas as edições igual eu mostrei, né? Dos instrumentos, é mais ou menos isso. É bastante coisa mesmo. E muito cada um, né, cara? Cada instrumento. tem que conhecer muito, tem que ensaiar todo dia. Eu ensaio todo dia. Porque assim, se eu deixar de ensaiar todo dia, essas horas que eu vou mudar de música, eu fico perdido, eu fico assim, nossa, tipo, e agora? Eu percebo isso, quando eu fico muito sem ensaiar direto, eu vou mudar, eu não fico naquela velocidade, eu fico olhando. Aí não, quando eu vou mudar, eu já vou automático, eu mudo, jogo efeito, eu começo a fazer um monte de coisa. Por quê? É a prática. Você tem que conhecer muito cada instrumento, o que você pode usar de cada instrumento. Principalmente, você tem que fazer uns... É igual você produzir uma música no estúdio, com os instrumentos só, e ensaiar cada música. A cada momento você ensaiar. Um dia você vai escutar, você não vai gostar, outro dia você vai mudar o timbre aqui, você fala, pô, esse timbre não me ficou bom. Tipo, naquele dia ficou, esse dá para usar esse, aí começa a usar o filtro desse. E não tem uma regra, porque tem momentos que você, hoje eu quero fazer mais acid, aí começa a fritar no TB3 ou lá no Monistation. Aí tem dia que você não quer, você fala, meu, não está casando. Então tem que conhecer muito cada música, tem que conhecer muito cada instrumento, tem que conhecer cada possibilidade. Você tem que definir, principalmente na parte de bateria, os kits principais. Aquele kit. Outra coisa que eu falei para você, não gosto de mudar tanto no Tempest. Por quê? Porque assim, quando você está tocando DJ set, você está tocando vem aquela sequência, né? O cara está tocando tal estilo, vai vindo naquela sequência de baixo, de kick, né? Que vai seguindo aquela linha. Aqui, se você mudar muito o kit, pô, já vai mudar totalmente. Aí o cara saiu, tá bombando lá um kick gordo sub, aí ele saiu para um outro kick mais seco, já estranhou quem estava escutando. Essa quebra. Tem que ensaiar muito o set list, muito assim, para quebra. A sequência, o que eu mais ensaio é o set list, para não sair fora assim dessa sequência, que pode quebrar muito. Um kit aqui que eu mudar na hora errada, com kick errado, ele vai quebrar. Até no Electribe tinha uns kicks que eu estava usando direto, que eram mais secos, e aí eu comecei a usar uns mais sub e repetir o mesmo tipo de kick por esse fator, porque esse fator estava dando muita mudança grande, assim. Porque muda muito, né? O kick mais aberto, aquele mais seco, instalado. E aí começa, quando você muda de uma música para outra, pelo fato de não vir já completa, porque eu vou construindo do zero, aí começa só com o kick e o bass mesmo. E aí se vem uma diferença muito grande de um kick para o outro, na pista a pessoa sente a diferença. Aqui não vai sentir muito, a gente está com esse sound system e tudo, mas um sound system enorme, você vai sentir essa diferença. Outra coisa que a gente tem que fazer sempre é sound check. Se vai tocar num lugar, não tem como você não fazer. Com live, né? E muitas vezes você não tem essa opção. Por isso que eu deixo uma regulagem bem próxima, assim. Ambiência, né? Tem tudo. Ambiência, nossa, ambiência, tem tudo isso. Você vai tocar ambiência, não dá, não rola. Os volumes eu tiro foto de cada volume para deixar regulado. Aqui tem os volumes certinhos. Agora eu aumentei um pouco, claro, mas para deixar tudo rolando de acordo. São essas principais coisas, cara. É bem isso assim que tem que trabalhar nesse live, igual eu falei, estudar bastante. Não dá para você não estudar, já estamos, né, no horário já. Bom, mas é isso, basicamente isso. Nem deu para tocar muito, porque passamos, vamos. Na questão do estudo, você tem algumas leituras aí internacionais que você costuma ler? Eu assino a revista Future Music, que é uma referência muito grande, né? A Future Music eu gosto bastante, principalmente para conhecer os instrumentos. Se você tiver, só para encerrar, né, que a gente já está no horário, se você tiver um instrumento, por exemplo, o Monistation,
É claro que antes de eu comprar qualquer instrumento, eu fico vendo tutorial, ralando no YouTube para conhecer o instrumento, ver os sons, ver o que eu posso fazer com ele, o que vai me facilitar. Mas, por exemplo, ele ganhou Platinum Award da Future Music. Praticamente todos os instrumentos que ganham, não sei se vocês conhecem a Future Music, é uma revista inglesa, é uma das principais de produção eletrônica e estúdio. Se a Future Music deu Platinum Award, cara, é certeza. Depois vai ver como é que mexe, né? Mas você já vai ouvindo sons no YouTube. Não compra instrumento sem ouvir. Eu digo, ele recebendo esse título tá garantido. Está garantido que a qualidade é boa. Qualidade sim, mas talvez não sirva para você. Sim. Talvez não sirva, não é todos que vão servir. Valeu!